Bom, gente, continuando, aproveitando que eu estou com tempo hoje, segundo vídeo sobre bibliologia, né? Sobre a Bíblia ser a perfeita palavra de Deus, preservada. O assunto agora é precisão profética da Bíblia. A gente falou de algumas características que mostram que a Bíblia é corporificação da revelação de Deus. E agora nós vamos ver sobre a precisão profética da Bíblia, que é uma das provas de que ela é a perfeita preservação da revelação divina. Bom, a Bíblia ela tem centenas de profecias, né, ou milhares de profecias detalhadas e praticamente impossíveis, né, de acontecer. Só que todas as que já aconteceram foram cumpridas literalmente. Como que a gente vê isso? Ponto a ponto, nós vemos que cada profecia da Bíblia ela tem o seu cumprimento. Algumas não foram cumpridas ainda e quando forem cumpridas serão cumpridas com perfeição. Por exemplo, a cidade de Tiro foi destruída, conforme determinado em Ezequiel 26, 4, 5 e 14. E o Egito seria humilhado, rebaixado, mas não totalmente destruído, como Ezequiel 29, 15 fala. Então esses textos falam: elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada, e no meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. E farei de ti uma pedra descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. E com relação ao Egito fala: mais humilde se fará do que outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Ezequiel 29, 15. E as correspondências que nós vemos em Daniel 11, né, que foi escrito em 534 a.C., com a história, né, nós vemos que aquela descrição exata, né, de Daniel, ela bate exatamente com a história, né? Mas vamos lá. Outro ponto aqui, essa parte de Daniel eu falei bastante nos vídeos de escatologia que eu fiz alguns anos atrás, você pode ver aqui no canal. Mas aquelas descrições dos povos, né, dos reinos que nós temos, Daniel está lá. Se não tiver, um dia eu faço, prometo, ou não. Mas vamos lá. Profecia sobre a indestrutibilidade de Israel. As profecias bíblicas mostram que o povo de Israel é indestrutível, né? E todas as outras nações que foram espalhadas desapareceram, menos Israel. Então existe uma lista aqui de versículos, nós vamos ler. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 15, 5. Então levou fora e disse: ora, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Jeremias 30, 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida e de todo, e não te terei por inocente. Levítico 26, 44. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Em Isaías 11, 12 fala: e há de ser que aquele dia, diz o Senhor,
Aquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e juntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Jeremias 31, 35 e 36 fala: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias 46, 28 fala: E tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Outro também, Ezequiel 37, 21. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tornarei os filhos de Israel entre os gentios, e para onde eles forem, os congregarei de toda parte e os levarei à sua terra. Ezequiel 37, 21. Outro texto em Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem todas as coisas aconteçam. Um texto também em Romanos 11, 1 a 5. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. E Romanos 11, 25 a 32 diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o enderecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com ele, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia, a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, são textos, falando sobre o fato de Israel ser indestrutível, o povo judeu ser indestrutível. Profecia sobre a história de Israel. Israel teve profetizada a dispersão dela, teve a profecia sobre a parte do reino do norte e sobre a parte da dispersão do reino do sul, o reino de Judá. Depois o retorno, depois de 70 anos, do reino de Judá, a parte de Samaria que seria destruída, e até a profecia do rei Ciro, rei da Pérsia, com 120 anos de antecedência, essa profecia foi feita. Mas vamos lá, profecia sobre a história de Israel, Levítico 26, 33. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembairei a espada atrás de vós, e vossa terra será assolada, e vossas cidades serão desertas. Deuteronômio 28, 15, 64 e 65. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão.
E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porque o Senhor ali te dará coração agitado, desfalecimento de olhos e desmaio da alma. Jeremias 15:4. Entregá-los-ei ao desterro de todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Jeremias 16:13 fala: Portanto lançar-vos-ei fora dessa terra, por uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servirei a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Jeremias 24:9 fala: Entregá-los-ei para que seja um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. Oséias 3:4 fala: Porque o filho de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. E Oséias 9:17 fala: O meu Deus os rejeitará, porque não ouviram, e errantes andarão entre as nações. Bom, com relação ao reino do norte, né, de Israel, o reino de Israel, que era o reino do norte, nós temos profecias específicas também. 1 Reis 14:15 fala: E também o Senhor ferirá Israel como se agita a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. Também o texto de Isaías 7:6 e 8 fala: Vamos subir contra Judá, e molestemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Só lembrando que essa referência a Efraim é porque quem liderou essa separação do reino do norte com relação ao reino do sul, né, foi uma briga entre a tribo de Efraim e a tribo de Judá. E essa briga ela fez com que Efraim, né, Deus toma Efraim como responsável, né, como culpado, vamos dizer, dessa separação, né, de Efraim, que induziu essa separação, né, do reino do norte contra Judá e Simeão, né, que ficavam embaixo. E essa briga entre Efraim e Judá fez com que o reino fosse dividido, né? Reino do norte, que continuou sendo chamado Reino de Israel, e o reino do sul, que passou a se chamar Reino de Judá. A diferença é que o reino do norte, todos os reis foram maus, e Deus acabou com esse reino através da escravidão para outro povo. E o reino de Judá, que teve reis maus, mas 5 reis foram bons, e ele preservou esse reino de Judá. Depois de 70 anos voltou da Babilônia, e através desse reino de Judá viria Jesus, né? Veio do Salvador do mundo. E Oséias 1:6-8 fala ainda sobre o reino do norte: E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E depois as profecias específicas sobre o reino do sul, né, o reino de Judá. Fala o seguinte: Isaías 39:6 fala: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que te entesouro a seus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Jeremias 25:9-12 fala: Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, eu os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente. E farei com que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações.
e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das móis e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 25, 9 a 12. 70 anos depois, Judá, seria parcialmente restaurada, conforme Jeremias 29, 10 a 14. E Samaria, que é uma mestiçagem entre os israelitas e gentios, seria destruída, conforme Miqueias 1, 6 a 9. O texto diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a esse lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao som de onde trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29, 10 a 14. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. E por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Miqueias 1, 6 a 9. E o nome de Ciro, que não é um nome judaico, não é um nome hebreu, mas estava previsto em Isaías. Com 120 anos de antecedência, diz Isaías 44, 28 até Isaías 45, 1. Que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo, e tu serás fundado. Diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 44, 28 até 45, 1. Então você vê que um nome que não era um nome judaico, o nome de Ciro, estava já previsto em Isaías com 120 anos de antecedência. Nós também temos aquelas profecias em Daniel sobre a sequência dos impérios mundiais. Nós temos a cabeça de ouro, leão, força e nobreza, que era o Império Babilônico, o peito e braços de ouro, que é o urso e força, o Império Medo-Persa, o ventre e quadris de bronze, que é equiparado ao leopardo, velocidade, Império Greco-Macedônico, duas pernas de ferro, pés com 10 dedos, que são parte ferro e parte barro, equiparado aí no caso a besta terrível com 10 chifres, um passado pequeno chifre que arranca 3 chifres, etc. Seria o Império Romano na forma já passada. E depois a besta terrível, o Império Romano na forma final, com 10 chifres, sendo um futuro chifre que arranca 3 chifres, 10 reis, o outro rei que destrói 3 reis, etc. Enfim, nós temos aí uma sequência de reinos e que vão batendo. Isso na época de Daniel, vão batendo conforme foi acontecendo.
As profecias sobre a primeira vinda de Cristo, né? São mais de 90 profecias explícitas cumpridas literalmente. Né? Nós vemos o Zacarias 9 a 10. Fala o quê? Que Jesus entraria montado num jumento. Né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e nobre, pobre, justo e salvo, pobre, e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco da guerra será destruído, e eles anunciará paz aos gentios, e seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até a extremidade da terra. A entrada em Jerusalém em 6 de abril do ano 32, provavelmente o ano 32, no domingo, que já estava ali em Daniel 9, 24 a 26, né? Isso aí são cálculos com calendário que se faz, mas pode ser que tenha erro nesses cálculos. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação, e até ao fim haverá guerra e determinadas as assolações. Daniel 9, 24 a 26. Nós vemos aí espantosos detalhes da crucificação também. Por exemplo, Salmo 22, 14, 18 e 30, 20. E como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou como um caco, a língua se pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si minhas vestes e lançam sorte sobre minha roupa. E esse foi Salmo 22, 14 a 18. E ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmo 34, 20. E aí você vê nesses dois salmos aí, batendo exatamente com a crucificação de Jesus, né? Salmo 69, 21. Fel e vinagre dados, o primeiro recusado e o segundo tomado. Deram-me fel por mantimento e na minha boca, e na minha sede me deram de beber vinagre. Salmo 69, 21. Isaías 53, 4 e 6 e Zacarias 12, 10 mostram ele transpassado, né? O transpassado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das vossas transgressões e moído por causa das vossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramei o espírito da graça de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, 10. Ressurreição sem precedentes, né? Outra profecia sobre Cristo que aconteceu. Salmo 16, 10. Salmo 33 e Salmo 40, 1 e 2. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não desceste ao abismo. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Também tem profecia sobre os últimos dias, né? Com relação ao domínio dos gentios sobre o local do templo. Lucas 21, 24 fala: e cairá um fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Bom, mais outras partes, outras profecias, né, que nós vemos. Daniel 12:4 fala sobre a multiplicação das viagens e da ciência. Quando fala: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Também há uma questão da degradação moral que vai acontecer, conforme Lucas 17:26, 2 Timóteo 3, de 1 a 7. A apostasia religiosa, o demonismo, né? A adoração ao demônio, a demônios. Cataclismas e tribulações, enfim, todas as profecias que nós vemos acontecer na Bíblia, ou elas já cumpriram literalmente, se foram cumpridas literalmente, ou aquelas que não foram cumpridas, nós podemos ter certeza que vão ser cumpridas literalmente também, tá? Não tem motivo para isso não acontecer. Existe uma análise probabilística interessante sobre o nascimento de Jesus, né? Qual seria a probabilidade de ter ocorrido tudo que ocorreu, algumas coisas que ocorreram com Jesus? Bom, essa questão de probabilidade é o seguinte: por exemplo, a probabilidade de Miqueias 5:2 ter acertado o local de nascimento de Cristo por acaso, né, é o seguinte: uma de 12 tribos, né, de Israel, vezes uma de 200 cidades em Judá, é igual a 1 sobre 2.400. Por segurança e simplicidade, a gente pode tomar uma probabilidade de 1 sobre 2.000 de Miqueias ter acertado o local de nascimento de Cristo por acaso. Probabilidade de Daniel 9, 24 e 26 ter acertado a data de entrada de Cristo em Jerusalém por acaso é de 1 sobre 900.000, né? Já que são 2.500 anos vezes 365 dias por ano. E a probabilidade composta desses dois eventos ter ocorrido é de 1 em 1 bilhão e 800 milhões de chances de acontecer, né? Pela teoria da probabilidade, a gente sabe que a probabilidade de eventos ocorrer em conjunto é o produto da probabilidade de cada um ocorrer isoladamente, né? Portanto, você calcula um pelo outro e a probabilidade conservadora, assim, né, das profecias de Cristo sobre o primeiro advento dele ter se cumprido por acaso seria 1 por 10 elevado a 300, ou seja, 1 sobre 10 seguido de 300 zeros, né? A probabilidade é a mesma probabilidade de um macaco brincando por acaso acertar na primeira tentativa o número telefônico do presidente de cada país do mundo. Imagina a probabilidade disso acontecer. É a mesma probabilidade matemática das profecias do Antigo Testamento se cumprirem em Jesus. Ou seja, isso é a prova de que as profecias elas estavam todas certas e Jesus cumpriu as profecias pessoalmente, né? É mais fácil acreditar nisso do que acreditar no acaso. Nós também temos declarações da própria Bíblia, né? Vou falar sobre ela aqui porque já está quase meia hora, mas acho que dá para a gente falar. A Bíblia ela é absolutamente genuína e confiável, né? Em tudo que se pode checar dela sobre fatos. Por exemplo, quando nós vemos que a própria Bíblia ela diz dela mesma, dizendo que ela é inspirada. Em que momentos a gente tem isso escrito? Por exemplo, Êxodo 14:1 fala: então falou o Senhor a Moisés dizendo. Quando nós vemos isso, nós estamos dizendo, a própria Bíblia está dizendo
que o que está escrito nela é a palavra de Deus. Por exemplo, Isaías 43:1. Passou uma pessoa educada aqui na rua agora com música alta no carro, mas fazer o quê? Deus perdoa. Isaías 43:1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Declaração de Deus, específica de Deus, né? Deus dizendo na Bíblia, né? A própria Bíblia dizendo que ela é a palavra de Deus. Outro aqui em Ezequiel 1:3 fala: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Outro texto, 1 Coríntios 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Gálatas 1:11-12 fala: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O texto também em Hebreus 2:1-4 fala: portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dele. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Também o texto de 2 Pedro 3:2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e no nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Também 1 João 5:10 fala: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Apocalipse 22:18-19 fala: quem crê no Filho de Deus, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará sobre ele vir as pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão descritas nesse livro. Em 2 Timóteo 3:16-17 fala: porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E também 2 Pedro 1:20-21 fala: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos aí declarações da própria Bíblia dizendo que ela é inspirada por Deus, que ela é a palavra de Deus, certo? Vou parar por aqui. Próximo ponto, a gente vai tratar de que a Bíblia ela é genuína e autêntica, e cada um dos seus livros foi escrito por aqueles tradicionalmente considerados. Falou? Fiquem com Deus, até mais.